Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E hoje nós vamos a mais um capítulo dos 50 anos do curso de administração, que vão ser comemorados agora de 31 de agosto até a primeira semana aí de setembro, com uma programação extensa e importante para comemorar essa data significativa para o curso, para a universidade e para a comunidade regional como um todo. Para falar sobre mais um trecho das nossas comemorações, estão aqui conosco o professor Paulo Roberto Giolo, que é o nosso diretor-geral do campus, e o professor Júlio César Brandani, que foi coordenador do curso entre 1986 e 1989, entre outras, e foi 10 anos diretor-geral também. Então, meia hora vai ser pouco para nós falarmos de tanta história que essas duas personalidades têm para nos dizer no espaço de hoje. Em primeiro lugar, bem-vindos aqui, professores, né? Prazer ter vocês aqui conosco para contar um pouco mais a respeito da história do curso de administração, extremamente importante para o desenvolvimento regional. Começo com o professor Paulo Giolo. Afinal de contas, o senhor acompanhou, estávamos conversando essa semana, 36 anos, né? É isso, acompanhando essa história. Depois nós conversamos com o Júlio a respeito também do início, como é que foi. Muito bem, Ademar. Bom dia, Júlio. Bom dia os nossos telespectadores do nosso programa Expressão Universitária. 37 de universidade como professor e já antes da URI, inclusive. Mais 5 anos já, Ademar, como aluno de administração, onde até o professor Júlio Brandani foi nosso paraninfo lá. Então, foi em 81 que eu comecei meu curso de administração, né? E 80 era 5 anos na época, então realmente fiz parte da história tanto como funcionário e também como aluno. E penso que a administração, a administração é a nossa grande história da universidade, né? Ela começa junto lá com a FAPES, é um curso precursor, né? Junto com pedagogia também, letras. Outro curso está completando 50 anos. Né? E letras não existe mais, né? Mas pedagogia também completa, mas com certeza esse curso fez parte da história da nossa universidade, né? Da FAPES e da URI, mas também da história de Erechim, do desenvolvimento de Erechim. Vejo ex-colegas da época. Eu comecei com 17 anos a faculdade naquela época, e o vestibular era 4 dias, Júlio. Não sei se tu te lembra, a gente começava no sábado e até terça-feira. Muito concorrido, né? Era assim, realmente difícil de conseguir entrar na faculdade de administração naquela época, né? Muito complexo, muito concorrido, mas contribuiu com certeza para a minha formação, para o meu trabalho e para o desenvolvimento de Erechim e da região. Foi fundamental o nosso curso de administração, nosso pioneirismo nessa área. Professor Júlio, os desafios foram grandes, mas o legado de tudo isso está para notar em qualquer canto de Erechim e da região. Nossa saudação a todos os telespectadores que nos veem, a ti, Ademar, ao meu afilhado, professor Paulo Giolo, a quem aproveito para cumprimentar também toda a direção da URI Campus de Erechim, da escola, e cumprimentar pelo grande trabalho que vocês estão fazendo para a nossa universidade e para toda uma região que ultrapassa o Alto Uruguai, pega a região Nordeste, pega a MNG. O curso de administração, assim como outros cursos, contribuíram decisivamente para tirar nossa região
do atraso. Nós tivemos muita dificuldade de infraestrutura de estradas, quando parou a ferrovia, de trens, e nós ficamos isolados aqui no norte do Rio Grande do Sul. O curso eu pessoalmente estou há 54 anos na universidade, 4 anos do curso de administração. Inicialmente começava com 2 anos aqui, era uma extensão de Passo Fundo. No nosso caso foi 3 anos aqui e 1 em Passo Fundo. Mas na época Erechim estava muito atrasado, parou no tempo. E a transformação veio por um conjunto eu diria, de pilares, uma nova geração de empresários, uma nova geração de políticos, mas principalmente o conhecimento que a universidade passou a dar. As primeiras dificuldades foram de que a FAPES estava isolada da comunidade. Por uma série de motivos, não cabe aqui mencionar, mas completamente isolada. E aí eu rendo homenagem aos primeiros professores do curso de administração, professor Gilson Spinato, que foi o primeiro diretor do curso de administração, professor Zeferino Perim, professor Zeferino Detoni, e os novos professores que foram chamados. Quando a gente começou a dar aula em 78, nós entramos na universidade antes já, porque nós terminamos o curso em 76, e em 77 nós já fomos contratados para um trabalho. E aí depois fomos convidados, era uma pesquisa sobre a indústria em Erechim. Mas os primeiros tempos foram muito difíceis, por conta de um estigma que a FAPES tinha perante a comunidade. O professor Gilson liderou todo um processo de nós começarmos a engajar a comunidade empresarial. E aí a gente tem que render homenagens ao Dr. Jandir Cantley, Jaci de Lázari, outras lideranças, Nildon Grock, Luiz Piasson, Odal Molim, da Cotrel, que começaram a acreditar no projeto. E aí o curso começou, assim, logo em seguida, contábeis também, professor João, começou a transferir não só conhecimento e democratizar o acesso, mas também influir diretamente na gestão das empresas, trazendo elas para a universidade e levando conhecimento através dos alunos que estavam. Meu primeiro dia de aula eu tinha 24 anos. Todos os alunos meus eram maiores de 24 anos. Eram mais velhos. Foi um desafio imenso para mim. Preparei 120 horas aula, consegui dar 120 horas aula em 2 minutos. Fui salvo por uma prática existente na época, que o primeiro dia de aula era só chamada e liberava os alunos. E aí, não tinha nem apresentação? Aquele básico. Hoje não mais, graças a Deus, mas eu fui salvo. E depois eu criei vergonha na cara e disse: você se preparou tanto. E aí seguimos no próximo. Mas fundamentalmente, havia uma diferença abissal entre um aluno de Mariano Moro e um aluno de Erechim. Porque havia essas barreiras. Hoje não existe mais. Um aluno de Mariano Moro, um aluno de Aratiba, um aluno de Erechim, eles começam exatamente na mesma linha de partida. E às vezes a linha de chegada
não é pelo aluno de Erechim. Quem chega antes são alunos da região. A história do curso de administração, por ter sido bem vivida, ela pode ser bem contada. Todas as grandes transformações de Erechim passaram pelo curso de administração. A revitalização da FRINAP, a revitalização do Rally, as semanas acadêmicas, as maiores personalidades do país vieram para Erechim na época. A primeira visita do professor Falcone ao interior do Rio Grande do Sul foi em Erechim, com um curso que foi das 8 da manhã até às 5 da tarde. Nós fretamos um avião eu vim com ele de São Paulo. Nós chegamos antes do que os próprios inscritos, mas foram 400 inscritos. A vinda do governador Collor para cá numa semana acadêmica estremeceu com... Presidente Collor. Na época ele era governador. Era governador da Sei das duas coisas, do curso do Falcone e também na vinda do... Então, só para não me demorar... Espectador. Não me demorar, que tem o professor Giolo tem a precedência, ele é o meu diretor. Realmente, hoje, nós podemos contar a história, mas nós, na minha opinião, o que conta é os próximos passos do curso de administração. A gente não vive de história, a gente lembra a história. A construção das novas possibilidades e do futuro precisa necessariamente do protagonismo, não só do curso de administração, do curso de ciências contábeis, por conta de que o mundo está em ebulição. Nós estamos na era caótica, onde o caos anda junto com a ordem. Então é isso que eu quero dizer e parabenizar, então, todos os profissionais que passaram no curso de administração e se formaram, todos os professores, toda a operação que existiu de apoio ao curso de administração, todos os grandes empresários que hoje levam a liderança comunitária passaram pelo curso de administração, pelo curso de ciências contábeis igualmente, alguns pelo curso de direito. Então, fica aqui a nossa homenagem, a nosso reconhecimento e a nossa gratidão por serem líderes, os líderes que são, e por estarem hoje levando o 15º PIB do Rio Grande do Sul, o 17º município do Rio Grande do Sul, a grande liderança regional que vai ser consolidada com a união das duas regiões, com os 10 quilômetros de asfalto entre Centenário e Carlos Gomes. Então, essa é a nossa manifestação inicial. Mas eu quero ressaltar a vocês aí que estão nos vendo nesse momento que nós estamos aqui com o diretor Júlio Brondani, que foi diretor por 10 anos da Universidade do Campus, e o diretor-geral atual, que está finalizando o seu 8º ano diante da direção-geral. Então, veja bem, se eu somar essas duas datas, são 18 anos de gestão. O que daria para destacar que ficaram, especialmente da sua gestão, professor Júlio, e o que daria para destacar dessa sua gestão de 8 anos? Conquistas, o legado, na verdade a gente chama de legado para a nossa comunidade regional, professor Júlio. O senhor já destacou vários aspectos, mas... Fica a necessidade, o necessário comprometimento com o fazer, o construir e o desenvolver. E fica a responsabilidade de ir além do que nós estamos e preservar o que nós temos.
seja a história, seja o patrimônio, porque o que há no mundo hoje, há uma transformação geopolítica severa e os próximos anos, agora, isso já está começando, com as movimentações demográficas que nós estamos tendo, é o principal desafio. Nós não teremos aluno para essa capacidade instalada. E o modelo educacional brasileiro está errado. Todo ano, já fazem 3 anos, eu vou morar 30 dias no Canadá. Vou morar lá, não vou passear no Canadá. E todo ano eu aprendo alguma coisa. Esse ano eu fui falar com uma autoridade educacional. A pessoa que termina o 2º grau no Canadá não vai direto para a universidade. É mandatório que ela vá trabalhar 2 anos. Não como estagiário, como funcionário. É mandatório. Por quê? Porque isso dá formação e preparação e educação para o trabalho. A educação brasileira não prepara. Não prepara. Ela deteriorou tanto que nós estamos formando analfabetos funcionais, na maioria. Não vou falar nas nossas escolas que formam cidadãos. Nós somos minoria. Ao par disso, a movimentação demográfica, nós estamos hoje, o professor Giolo sabe disso, ele está junto conosco nesse estudo. Nos próximos 10 anos, Erechim e a região terão entre 50% e 60% da sua população com 60 a mais, ao somar com a região. Então, nós estamos com um crescimento demográfico negativo de 1%. Então, nós não teremos alunos. Então, essa matriz educacional, ela não vai existir. Ao par disso, a economia também não será a mesma. Se nós temos movimentação demográfica, nós teremos cidade contra cidade e região contra região. E isso já é bem presente. O professor Giolo, juntamente com do Credenor e do CODER, vão liderar, no momento próximo, não sei se vai ser em novembro ou se vai ser em março, um grande encontro regional de unir forças. Para quê? Para olhar na mesma direção. Regiões sozinhas não sobreviverão. Os recursos oriundos de impostos não chegam aqui. Chegam num valor muito menor do que nós mandamos, e nós precisamos preservar a matriz econômica da empregabilidade, do emprego e da renda. Então, esse é o maior desafio. O que veio até agora nos trouxe até aqui. A fórmula daqui para o futuro, ela vai precisar ser construída. Não é uma situação tão simples de se falar, mas ela sempre será dolorosa. Não há... E as lideranças, então, isso acontece com o professor Giolo e sua direção, a liderança municipal, a liderança empresarial. Ser líder não é fácil, porque cabe ao líder levar pessoas e organizações rumo ao desconhecido, e aí, ao contrariar interesses, as pessoas reagem atacando. Então, teremos complexidade à frente. Mas eu quero destacar, né, professor Giolo, não sei se eu estou correto, me corrija, por favor, que a URI já está seguindo um pouco desse caminho. Os projetos inovadores, né, me parece que, e aí falando em 60 a mais, tem um projeto mesmo que com... Não sei por que só com as mulheres, eu acho que os homens são um pouco acomodados, né? Não vão nesse projeto, mas me parece que a Unicampus de Erechim já está nesse caminho, né? Na realidade, assim, né, Ademar, a gente
nos últimos anos, né, tu falaste, estou há 8 anos, mas já estava há 8 anos já com o professor Paulo Esponquiado e a professora Beth, né? E depois também anteriormente tinha participado do RH. Nós tentamos mudar um pouco a nossa forma de ser, de atuar, da universidade, né? E acho que a gente conseguiu chegar num bom caminho, né? Pensar na universidade, nós somos formadores da educação, mas também é o nosso negócio. Então, pensar essa educação como realmente um foco, né? E para que ela traga resultado. Falei para os alunos de contábeis e administração semana passada, eles disseram, qual é quando faz o investimento, faz pensando no que faz um investimento que vai melhorar o nosso negócio e que vai dar retorno, né? Então a gente começou a trabalhar assim, e não resta dúvida, professor Júlio, que quando a gente transformou-se em universidade, né, apesar de todas as dificuldades que tivemos também, abriu um leque para você fazer mais cursos mais rápido, porque ela te permite tu fazer o curso, né, e depois reconhecer já a faculdade, precisa pedir a autorização. E quando nós começamos lá, 16 anos atrás já, com o professor Paulo Esponquiado, a professora Beth, a gente falou, o desafio será o curso de medicina. A gente colocou isso como desafio naquela época, então 16 anos atrás. Vamos perseguir e vamos trabalhar para isso. E aí foi montado o curso, foi feito reuniões com os médicos e ouvimos muito, né, professor Júlio? Como você disse, sempre a questão da gente querer fazer e as pessoas contrárias. Não, Erechim não tem condições, saúde, vai fazer um curso de medicina como? Né? E na realidade está aí o curso de medicina hoje com destaque no estado e nacional de notas, né, de formação, porque também falei isso numa outra reunião, a gente não faz um curso esperando só o resultado financeiro. Lógico que tudo tem que ser superavitário, mas não é o principal. O principal é fazer um curso que realmente forme os nossos jovens aqui da região, que ensina, abrange um espaço maior, né? Forme com qualidade. Então, os investimentos são pensando nisso. E conseguimos fazer a partir dali, apesar de serem momentos difíceis, sem FIES, né? O FIES foi um momento quando nós chegamos ali, aquela época em 2011, a gente começou em 2010, ele durou até 2015, e aí deu o problema do impeachment da Dilma. Ele estava num crescente assim complexo, que daí também nós partimos para fazer o CredUni, né? Já existia, mas a gente fomentou o CredUni a partir dali, fazer o pré-aprovado, mesmo que a gente ouvia, não, mas vai financiar o aluno pelo valor da mensalidade, enquanto vai pagar juro mais alto. Mas é duas perspectivas de olhar, né? Eu digo, não, vamos olhar que nós vamos financiar 50%, ou vamos olhar que teremos alunos que não estariam na instituição pagando 50% e depois, quando der o giro, eles vão ajudar a pagar para outros, né? E acabou se formando isso, acabou acontecendo que hoje a gente tem uma carteira aí de 45 milhões de CredUni que acaba financiando os novos alunos. Então fez o giro, né? E ligado a isso, né, a medicina veio veterinária, veio biomedicina, a escola cresceu muito. Uma ideia do professor Júlio, que era fazer o curso de inglês positivo e juntar com a escola, só que é um passo que às vezes é difícil de ser dado, né? E quando nós começamos lá atrás, eu digo, não, vamos seguir essa ideia do professor Júlio, vamos linkar. Não vai mais fazer inglês na escola, vai fazer o inglês lá no positivo, que era a gente chamava de positivo na época. Mas como vamos fazer? Né? Porque tu não pode mudar totalmente, não. Vamos começar com o primeiro ano, os pequenos, o quinto e o primeiro do médio. No outro ano, o segundo, o sexto. E aí integrou tudo. Hoje os nossos alunos fazem o inglês, né, do Centro de Línguas, Cambridge, tem certificação internacional desde o ano passado,
né? Mas importante, sai lendo, falando e escrevendo em inglês. Exatamente. E eu tenho como... Fluentemente. E eu tenho... Meus 3 filhos estudaram ali. Todos com inglês fluente. E ainda assim não pegaram essa época. Eu tinha que fazer a contratação separada, né? E aí olhar horários. Agora não, ele está na aula, sai da aula, divide em turmas menores, porque o inglês aprende-se em turmas menores. Então, são todas as coisas que foram acontecendo, né? Que foi realmente, acho que, nos projetando, né? A universidade ao campus Erechim, principalmente para um destaque, né? Que a gente já tinha, mas isso foi se fortalecendo. E hoje temos a perspectiva, né, Júlio, de futuro. Lógico que as dificuldades são sempre imensas, né? Isso... e não dá para também relaxar, né? Não dá para achar, não, agora estou bem e aí vamos parar por aí, né? Mas temos 2 investimentos que estão sendo feitos, um no Campus 2, que é o Centro de Inovação, que foi conseguido, que é a Uritec, né? Que foi conseguido com um projeto junto ao FINEP, e o Hub da Saúde ali onde é a Sala 313, ali, né, Júlio? Que foi conseguido uma parte com recurso da consulta popular e 1/3 e 2/3 nós vamos investir com recursos da instituição. Qual é a ideia? É justamente nós darmos esse passo para a inovação. Ali espaço para startup, para novas ideias, para trabalhar mais junto com as empresas, ainda sair da sala de aula e vir nesses espaços de inovação. Então, curso de administração, curso de contábeis, direito, todos vão poder, porque o Hub é a saúde, mas é soluções para a saúde. Então, soluções para a saúde não é só para os cursos da saúde, é para administração, é para contábeis, é para engenharia mecânica, produção, computação, que está junto. Então, são mais, se a gente fizer uma retrospectiva do que foi investido nos últimos anos, né, foi realmente... E todos são os desafios, né? Quem sabe lá há 30 anos atrás era construir um prédio, né? Agora é consolidar um curso, construir um hospital veterinário, e não é só os imóveis, né? É o investimento nas pessoas também. Então, realmente é bastante coisa. E os idosos, né? Só temos as meninas, né? Realmente a melhor idade aí é porque a gente faz um trabalho que era da época do Júlio também, mas aquela época também, né, Júlio, era só as mulheres que participavam, os homens sempre têm futebol para assistir, alguma coisa, acaba não participando. É a questão da prioridade na vida, né? Então, as mulheres levam muito mais a sério, me parece, essa formação, se é que dá para falar isso. Dá para falar isso, porque a formação não tem um tempo, até os 60, depois não precisa mais nada. Não, a formação... Mas eu queria aproveitar esses últimos instantes do nosso programa para que ambos os convidados possam destacar, por exemplo, quem está pensando, em que momento e por que eu que estou em casa, por exemplo, deva fazer administração ou qualquer curso na universidade, mas estamos falando dos 50 anos de administração. Porque me parece que é um curso perene, né, professor Júlio? Nós estamos falando da URI, mas a gente sabe que em outras universidades o curso existe. Por que esse curso tem uma perenidade tão expressiva? Vou começar definindo o que é economia. A economia é a ciência que estuda as relações existentes entre a produção, a distribuição e o consumo. Numa economia de livre mercado, o empreendedor, o inovador, vai montar um negócio, vai reunir capital, vai reunir pessoas, vai montar um plano de negócios e vai vender ou produto tangível ou intangível, produto ou serviço. Todo esse processo exige gestão, ou seja, o princípio básico, eu vou investir 2, eu vou buscar retorno de 3. E isso se faz com método, isso se faz com conhecimento em
gestão e administração, que hoje é integrado com contabilidade, é integrado com o direito, enfim. Então, primeiro, nossa grande homenagem não só aos administradores, mas todos os empreendedores que geram trabalho, postos de trabalho, riqueza que permite recolher impostos e que são heróis que abrem a porta todo dia para apanhar todo dia desse sistema que nós temos hoje praticamente no mundo, que é policialesco em cima das iniciativas de empreendedorismo e inovação. Então, é este o desafio. Um empreendedor hoje é um herói que vai colocar um capital que às vezes não tem para gerar postos de trabalho, gerar riqueza, gerar produto ou serviço. Então, esta é a razão porque é necessário que essa escola de gestão, seja ela pública ou privada, seja necessária para preparar os desafios. O primeiro desafio do empresário hoje é enfrentar a concorrência. Para cada necessidade ou desejo, tem 8 alternativas razoáveis no mundo inteiro, 24 horas por dia, porque está aí o marketing direto através do mercado digital. Então, mais do que nunca é necessário que se haja essa busca por conhecimento para enfrentar com sabedoria e equilíbrio esses desafios que a economia, não só de Erechim, não só do Brasil, não só do Rio Grande do Sul e do mundo, impõe a todos. Me parece que esse é o papel, então, da administração e das ciências contábeis da URI de preparar essa turma que está indo para o mercado, né, professor? Esse é um desafio quase que diário, né? Com certeza. E falasse bem, né? Eu comecei pelo curso de contábeis, mas trabalhei com administração também. Eu vejo assim que o nosso ambiente do curso, vamos falar especificamente da administração contábeis, né? É um ambiente que gera, né, conhecimento, engajamento, relações entre os alunos, conhecendo. Então eu olhei a turma de contábeis desse ano, assim, uma gurizada, que eu pensei, bom, na minha época eu também tinha 17 anos, quando eu comecei. Então, uma gurizada, né? Gurizada que eu digo gurias e meninas, né? Hoje em dia é mais meninas até, procurando uma formação para realmente vencer, né? Eu acho que isso é muito da nossa região, que é uma região que o pessoal quer progredir, quer crescer, quer fazer negócio, quer ser um bom funcionário, né? Empreender. Quer empreender. Então, eu vejo que o curso de administração e o curso de contábeis também, nesse ponto, são fundamentais, né? E, lógico, vai depender da pessoa, né? Não é o curso que vai fazer com que ele vá ter sucesso, né? E o sucesso também é muito relativo, né? Júlio sempre fala isso também. Sucesso para mim não é igual ao sucesso para outra pessoa, mas dá essas condições, né? E os professores têm esse carinho, essa abertura, esse conhecimento. Hoje em dia, no mundo da IA também, qualquer coisa que tu coloque já vem uma resposta, mas eu tenho que saber interpretar essa resposta, ver se ela está realmente correta, se é isso mesmo, se não é. Então, é um desafio muito grande nesses pontos todos. Mas, com certeza, o nosso curso de administração prepara muito bem e, além de tudo, né, cria essa rede de relacionamento entre os alunos, professores, alunos de outros cursos, que só uma instituição que tem essa vocação presencial pode fazer, né? Então, eu penso que, por isso que, inclusive, né, tem crescido muito o número de alunos, tanto de contábeis e de administração. Então, isso muitas vezes é cíclico, né? Alguns anos é mais alunos, alguns anos menos, mas hoje temos turmas cheias, né? Porque o jovem também enxerga ali a possibilidade de crescimento,
de aperfeiçoamento, tanto para empreender ou para trabalhar em alguma empresa da nossa região. E a nossa região também, o professor Júlio falou antes, ela vem se destacando muito, né? Vem crescendo. E agora com o asfalto ali, Carlos Gomes Centenário também vai abrir muito essa nossa região. Já vem o pessoal dali, mas abre mais ainda. No fundo, a gente considera, não, a AMAL, né? Mas tem vários municípios que não são da AMAL, que são como se estivessem aqui conosco, estão há muito tempo, né? Mas alguns não. Falei isso para os alunos também. Alguns a gente nem sabe que são próximos, né? Santa Cecília, por exemplo, tem muita gente que nunca ouviu falar, mas é da Munora aqui, do nosso ladinho. Então isso vai integrar tudo, né? E vai fortalecer ainda mais a região e grandes possibilidades de negócios, de empreendedorismo, e a administração colabora muito para isso. Bem, terminamos o nosso espaço aqui do Expressão Universitária. Vocês viram aí que os nossos convidados falaram um pouco sobre a história também do curso de administração, um pouco da universidade, mas também ficou aqui uma primeira aula para os que desejarem se inscrever aí para o vestibular de verão, cujas inscrições estarão abertas já a partir do dia 1º de setembro. Estou dando uma informação aqui em primeira mão. Ok? Obrigado, professor Giolo, professor Brondani, mais uma vez agradecido pela presença, excelente papo aqui no nosso programa. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até o próximo programa.